Fala moçada, nessa videoaula nós vamos ver aí dois conceitos existentes no JavaScript que é muito importante para o programador entender, né, porque ele pode ver sobre esses conceitos em algum momento, que é o bubbling e o capturing. O bubbling, turma, eu trouxe até uma imagem aqui para ilustrar, nada mais é do que o nome próprio diz, bubbles, né, que são bolhas. Então quer dizer, quando você tem um evento no JavaScript, o evento ele sobe como bolha. O que isso quer dizer? Quando você clica em uma div, por exemplo, você tem uma div pai e uma div filho, quando você clicar na div filho, o JavaScript vai ler primeiramente a div filho e vai subindo nos elementos até chegar a div pai, que é a div superior. Então sempre parte do elemento mais baixo para o elemento mais alto. Esse é o padrão do JavaScript, o bubbling. Ou seja, vai do elemento mais baixo para o elemento mais alto, né? No caso uma div pai ali. No caso do capturing é justamente o contrário. Quando você seta o capturing, ele vai vir do elemento mais alto, que é a div pai, para o elemento filho, né, para o elemento mais baixo. Repare aqui nessa outra imagem aqui, por exemplo, ó, eu tenho um elemento div, o body, o HTML e o document. Quando você clica numa div, o JavaScript vai ler primeiramente a div e vai subindo o body, HTML e o document. Então esse é o padrão do JavaScript, do elemento mais baixo, por exemplo, quando você clica nesse elemento, né, ou faz outro evento nesse elemento, para o elemento mais alto. Mas vamos ver isso na prática para vocês entenderem melhor. Eu vou abrir aqui primeiramente um index.html, tá? Vou colocar aqui um HTML5 e vou criar aqui também um JavaScript. Vou criar aqui também um CSS para a gente fazer uma estilização bem básica para vocês enxergarem o que a gente está fazendo. Aqui na index eu vou criar aqui o script linkando o meu JavaScript aqui, e vou chamar o meu style aqui no cabeçalho aqui, né, o style.css. Tá aqui. Aqui, turma, eu vou ter uma div que vai ser com a classe parent, vou ter uma outra div que vai ser a child, que é a filha dela, e vou ter uma terceira div, que vai ser a neta, que vai ser a grandchild. Então tenho três divs aqui alinhadas, né? A parent, child e a grandchild. Vamos estilizar isso aqui só para a gente poder visualmente ver as diferenças lá. Então vou ter aqui a minha parent, que vai ter um width de 200 pixels, um height de 200 pixels e um background green. Posteriormente eu vou ter uma child com width de 50 pixels, um height de 50 pixels e vou colocar um background para ela de red. E vou ter por fim a grandchild, que vai ter um width de 10 pixels e um height de 10 pixels e vai ter um background blue. Vamos ver se já está tudo funcionando aqui na prática. Repare aqui ao lado então que já está estilizadinho aqui, né? A parent, a child e a grandchild. Vamos abrir agora o nosso JavaScript. Vou chamar a nossa IFE aqui, passando o window e o document. Passar aqui, ó, o win e doc. Vamos chamar o nosso use strict. E aqui, turma, nós vamos fazer primeiramente o seguinte. Vamos receber essas divs aqui, que vai ser a parent, que vai ser um doc.query selector, pegando a nossa parent. Vamos fazer isso para as demais aqui. Child e a nossa grandchild. Tá aí as nossas divs. Vamos fazer agora o seguinte, ó. A minha parent, quando ela tiver um evento de clique, vou chamar uma function aqui e vou dar um console.log parent. Simplesmente isso. E aqui eu vou setar como false. Quando eu seto aqui o terceiro parâmetro aqui que eu tenho, o evento, né? O manipulador do evento, que é a função, né? Eu tenho a função aqui. E o terceiro parâmetro que eu tenho aqui, que justamente que eu seto se é capture ou bubbling. No caso, quando eu coloco false, quer dizer que eu estou trabalhando com o bubbling, ou seja, vão emergir como bolhas do elemento mais baixo, no caso aqui é o grandchild, até o elemento mais alto aqui no caso, que é o parent, div parent, tá? Então vai emergir como bolhas. Então quando eu coloco false, quer dizer que é um bubbling. Vamos fazer isso aqui novamente para
Beleza, então ao clicar nessas divs, eles têm que dar o console aqui. Vamos ver o que está chegando para a gente. Vou atualizar. Vou clicar aqui na Parent e repare que ele me setou só o Parent aqui no console log. Se eu clicar na Child, ele vai me dar o Child e o Parent. Tá vendo? Ó, quando eu clico aqui no Ancestral, ele vem no Ancestral e sobe como bolha para o Parent. Se eu clicar no Grandchild, repare, ó, chamou o Grandchild, subiu como bolha para o Child e para o Parent. Ou seja, ele vai lá no elemento filho e vai subindo até chegar no último elemento. Isso que é o bubbling, turma. As bolhas que vão subindo no JavaScript, que é o padrão de vindo mais baixo até o mais alto. Se por acaso eu setasse aqui como true, aí eu vou estar trabalhando com capturing. Então repare aqui, ó, vou clicar aqui no parent, mesma coisa. Quando eu clico agora no child, repare aqui, ó, ele chamou primeiro o parent, ou seja, veio de baixo para cima. Lembra da imagem, ó? O capturing, ele vai descendo, ó, de cima para baixo, né? Então aqui ele pegou primeiro o parent, que está em cima, e foi descendo. E se eu clicar no grandchild, ele vem no parent, depois no child, depois no grandchild. Então o capturing vai descendo. Então se vocês lembrarem do conceito de bolhas, né, do bubbling, bolhas, vocês vão entender que o JavaScript trabalha do elemento mais baixo, subindo como bolhas para o elemento mais alto. Vamos ver mais alguns detalhes aqui. Quando a gente trabalha, por exemplo, eu vou copiar essa parte aqui do parent e vou comentar o restante aqui. Vou comentar isso daqui por enquanto. Vamos supor que ao clicar no parent, eu dei aqui um console.log. Deixa eu pegar aqui, ó, o this, e vamos pegar aqui o this, e eu vou pegar aqui o event. E vou pegar aqui, ó, o event.target. E aqui em cima eu vou chamar o event. Vamos salvar e vamos ver o que isso vai chegar para a gente aqui ao lado. Quando eu clico no parent, repare que o this é o parent, né, a classe parent. Vamos clicar agora no child. Repare que, ó, o this continua sendo parent. E agora o target é o child, que é o evento que eu cliquei. E por fim, quando eu clico no grandchild, novamente o this é o parent e o event target é o grandchild. O que isso quer dizer? O event target, turma, quando a gente trabalha no JavaScript, vai ser sempre o elemento que a gente selecionar, que a gente clicar e tal. Vai ser sempre o event target. E o this nada mais é do que o elemento aqui que está chamando a nossa função. Quando a gente delega eventos, por exemplo, uma div superior, ela vai ser o this. O event target sempre vai ser o elemento que a gente vai acionar o evento. No caso aqui, onde eu clicar aqui, que vai ser o event target, tá bom? Então, quando você quer selecionar aquele elemento que está recebendo a ligação ali, no caso um clique, né, um mouse over, você utiliza o event target. E quando você quer pegar o elemento pi ali, que está chamando que está na escuta do evento, você chama o this, no caso aqui o parent, tá bom? Um outro detalhe que eu quero passar aqui para vocês, turma, deixa eu copiar essa parte aqui do grandchild, vamos copiar essa parte aqui de cima novamente, vamos colar ela aqui embaixo. Então a mesma coisa que a gente já tinha feito. Então eu vou atualizar aqui, quando eu clico no grandchild, repare que ele me dá o grandchild, child e o parent vindo em bolhas aqui, o bubbling. O que acontece se eu não quiser que esse efeito ocorra no JavaScript, ou seja, mudar esse padrão do JavaScript? Eu posso utilizar aqui, ó, definir aqui um event, e eu posso utilizar aqui o event.stopPropagation. Quando eu utilizo event.stopPropagation, vamos jogar aqui no grandchild, event.stopPropagation. Quando eu utilizo event.stopPropagation, eu evito esse efeito de bubbling. Repare que aqui ele chamou todos os elementos, foi subindo na cadeia aqui de nós aqui. Agora, quando eu utilizo o Stop Propagation, eu clicar aqui novamente, repare aqui, ó, ele me devolveu só o grandchild. Ou seja, ele focou só no elemento clicado ali, ele não foi subindo, ele ficou restrito a esse elemento que recebeu o evento, né? Normalmente, turma, a gente sempre vai utilizar o bubbling, tá? Então sempre vão vindo os elementos mais baixos para os elementos mais altos, que é o padrão do JavaScript. Existem alguns pequenos detalhes que a gente vai ter que utilizar capturing e às vezes seu código não vai funcionar porque você não sabe esse conceito. Vou dar um exemplo aqui agora. Aqui, deixa eu comentar isso aqui por enquanto. Vamos vir aqui na nossa index. Dentro aqui da minha grandchild, eu vou criar um input type text com o name search
e o ID search. Tá? Um input type bem simples aqui. Vou atualizar aqui. Então tá aqui o meu input type search. Vamos supor que eu quisesse rodar algum evento quando desse um blur, ou seja, quando perdesse o foco aqui. Então vamos receber isso aqui em cima. Vou colocar aqui também um form com um name, com o ID aqui de form 1. Bem simples. Vou colocar esse aqui para baixo. Ok, então tá aqui no meu JavaScript. Vamos receber esse form aqui, ó. Vai ser o form com o ID aqui de form 1. E aqui eu vou fazer o seguinte evento. Quando o meu form.add_event_listener blur, por exemplo, eu vou dar um function. Então aqui, ó, se eu der um function e der um alert oi, ou seja, quando o meu formulário ali der um blur, quando ele perder o foco ali, eu quero que dê um alert oi. Vamos testar isso daqui. Vou digitar aqui Thiago, por exemplo, perdeu o foco. Repare que nada aconteceu aqui, turma. Eu tirei aqui o foco desse input type aqui e ele não deu o alert oi. Por quê? Eventos do tipo blur, focus e alguns outros tipos de evento, eles só trabalham com o capturing. Então, eu teria que setar o capturing aqui como true para ele funcionar. Repare só. Vou atualizar novamente e vou perder o foco dele aqui, vou dar um blur, aí sim ele me deu o alert oi. Então, nesses pouquíssimos casos, por exemplo, também aqui no focus, ó, se eu tirar esse true aqui, atualizar, ao clicar aqui não acontece nada, ou seja, o elemento ganhou o foco, mas não exibiu o evento, né, o alert oi aqui. Se eu colocasse aqui como true, ou seja, capturing, ao clicar, ele vai me dar o evento oi. Então, nesses pouquíssimos casos, como por exemplo focus, blur, e em outros poucos casos, você vai ter que utilizar o capturing. Mas o padrão mesmo do JavaScript é utilizar o bubbling, né, ou seja, do evento mais baixo, subindo como bolhas para o evento mais alto. É um conceito, não tem muita aplicação no sistema, né, mas é importante que você entenda esse conceito, porque às vezes para explicar outras situações, como por exemplo o caso do focus, a literatura vai utilizar desses conceitos de bubbling e capturing para explicar. Então você tem que entender que o padrão do JavaScript é bubbling e o que é isso, né, aqui na linguagem. Tá bom? Espero que tenha ficado entendido. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.